Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o delegado Eric Lessa, mais conhecido como delegado Lessa. Boa noite, delegado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado a todos aí pelo convite. Uma alegria para a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento, das nossas informações e partilhar um pouco do nosso amor por Caruaru e pelo nosso amor por Jesus Cristo. Verdade. Então, eu que sou muito grato a Deus por poder ter a oportunidade de bater esse papo contigo. Somos, né? Porque o espaço aqui sinta sempre à vontade e saiba que está com as portas abertas. Muito obrigado. O senhor é natural de Caruaru? Olha, eu digo sempre que que eu não sou natural de Caruaru, mas sou apaixonado por Caruaru. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, mas me tornei cidadão de Caruaru, tenho o título de cidadão de Caruaru com muito orgulho. Luto muito por essa cidade, amo de paixão essa cidade, acolhedora. É aqui que eu sempre desejei constituir família, construir família, educar minha filha, que me acompanha hoje aqui. E para mim realmente é uma alegria poder falar um pouco também sobre Caruaru e viver em Caruaru, morar em Caruaru, enfim, construir família nessa cidade. Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar que ele está aqui e falar um pouquinho da vida pessoal dele, da profissional e o que é que ele está esperando para o futuro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre quem era Eric Lessa, ou quem é Eric Lessa, né? Porque, assim, não sei se hoje muita gente chama Eric ou chama só o delegado Lessa. Então, vamos começar por aí. Pois é, Williane, eu costumo pedir às pessoas que basta me chamar de Lessa, ou de Eric Lessa, ou de irmão Lessa, que eu ficarei muito agradecido. Meu nome é Eric da Silva Lessa, eu tenho 46 anos, sou filho de Elba Lessa, que é professora de formação, e Mário Jorge Santos Lessa, que é promotor de justiça. E sou pai de Vitória Lessa e casado com Anne Lessa. Um bocado de Lessa você ouviu. Então, essa é a minha história mais nosso núcleo familiar. Tenho 4 irmãos, tenho muitos amigos e construí a minha história em Caruaru a partir do concurso público. Eu digo sempre que eu fiz 30 concursos públicos na minha vida e muita gente diz, mas é fácil, hoje é professor universitário, é professor da academia de polícia, é delegado de polícia, tem tantas funções, é bacharel em teologia, e as pessoas dizem, parece que foi fácil chegar até aqui, mas não foi, né? Porque os desafios são muitos durante a vida, mas esses desafios nos ajudam principalmente a construir a formação do nosso caráter e principalmente construir a nossa relação com o eterno, com o divino. Eu realmente sou grato a Deus demais por poder construir a minha vida e a minha família em Caruaru, porque foi aqui, inclusive, lá nos idos de 2013, 2011, que eu me converti, inclusive, ao Evangelho. Então, eu entendo sempre que nós precisamos ter saúde em todas as áreas da vida. Saúde física, portanto, eu busco muito essa qualidade de vida, porque a gente quer ver os netos, a gente quer experimentar do amor de Deus e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Saúde emocional e relacional. Que hoje está bem importante, né? Pois é, a senhora sabe bem do que eu estou falando, então a gente precisa ter momentos em família, ter momentos de trabalho, mas também momentos de divertimento, de lazer, de buscar uma higiene mental. Então, eu pratico muito esporte, pratico esporte em família, jogo beach tennis com minha filha, tenho relações sociais nessa área e saúde espiritual, que eu acho que nos completa nesse segmento das saúdes dos 3 aspectos de vida. A alma, né, que é coração, emoção, relações, espírito, que é o relacionamento com o eterno e com Deus, e principalmente esse relacionamento com Deus que nos fortalece todos os dias e nos dá a certeza de todas as manhãs
ter as misericórdias do Senhor renovadas em nossas vidas. Então, essa certeza nos motiva, mesmo diante das adversidades, porque a própria palavra diz que a gente vai ter adversidade nos Sim. desafios da vida. Na própria palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas que precisa ter ânimo, bom ânimo, ânimo ótimo, ânimo esperançoso, porque Jesus venceu o mundo e Ele está à disposição dos nossos pedidos, desde que estejam alinhados com a sua vontade. Então, é um pouco da minha trajetória, mas principalmente essa experiência, passar essa experiência para quem nos acompanha, de buscar essa saúde física, essa saúde emocional, relacional, social, de alma e saúde espiritual, essa busca pelo eterno e também essa busca da certeza da salvação, esse testemunho de vida, apresentar às pessoas esse testemunho de vida. Eu era uma pessoa completamente diferente do que sou hoje antes de conhecer o Evangelho. Então, eu era muito duro, principalmente pela profissão, muito sério, muito, digamos assim, exigente. Acho que até o treinamento, né? Pois é. Faz com que... A gente fica muito... E assim, relações policiais, né? Ordem e hierarquia. É a coisa de você querer tudo muito certo, muito pra hora, pra agora, pra já. E porque eu também compreendo da importância do servir. E do servir ao público. Porque a profissão nos dá essa condição de servir as pessoas, de servir ao público. E a certeza de que servir ao público a partir do salário que o público me paga, porque todos vocês é que pagam o meu salário, não é a governadora, não. Quem paga é o imposto da população, que é caro, que a gente paga 40% de imposto de tudo que a gente ganha. A gente trabalha quase 5 meses por ano só para pagar imposto, para que a gente tenha reversão dos impostos em saúde, segurança, educação, infraestrutura. E eu me cobro muito de prestar o melhor serviço possível e de atender as pessoas com muito respeito e com muita qualidade. E quando eu percebi algum colega, algum policial, eu fui chefe de 109 municípios, de 120 delegados, de 1.200 policiais. Então, muita responsabilidade, todo o Agreste Zona da Mata. Então, a gente precisava ter uma conduta muito... no meio policial, a gente tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Mas é verdade, né? Então eu chegava muito cedo, saía muito tarde, e a família cobrando muito. Mas depois que eu conheci o Evangelho, conheci a importância da relação com o espiritual, a gente quebra um pouco essa exigência com o próximo e se coloca também no lugar do outro. E como é que o senhor conseguiu assim? Porque quando a gente tem uma vida que depois a gente se converte, a gente muda muitas coisas, né? E como é que foi alinhar isso aí, a parte espiritual, com essa rigidez que o próprio sistema, né, exige, assim? O senhor teve alguma dificuldade, alguns desafios, até próprio dentro da academia, algum amigo? Porque às vezes a gente escuta algumas graças também, Sim. algo, porque agora, né? Assim, como foi que o senhor conseguiu alinhar isso? Pois é, foi muito tranquilo, porque até por esse sentimento de pertencimento a certeza e a convicção do testemunho de fé, nos dá uma força interior, nos dá um vigor para enfrentar qualquer desafio. Não foi fácil, porque é uma série de adaptações e de comprometimentos com Deus e com o espiritual, inclusive muitas vezes com compromissos. Por exemplo, a gente na Polícia Civil faz muitas operações nas madrugadas. Então, como assim operação na madrugada? Porque a gente chega cedinho, ao raiar do dia, para fazer buscas e apreensões, prisões, até para garantir a segurança do profissional que está atuando. Que é muito difícil você prender uma pessoa no meio da rua. Ele vai reagir, um bandido criminoso que anda fortemente armado. Então, a gente chega ao amanhecer, que é a hora que ele está acordando, e até ele encontrar onde é que está a arma para reagir a uma ação policial, a gente já resolveu a parada, digamos assim. Já encontrou ele, já pegou a arma, já conteve a situação, já isolou o local, enfim.
Então, muitas vezes a gente, olha, eu tenho um compromisso na igreja. Aí o pessoal, compromisso na igreja? E o compromisso aqui? Pois é, vou para a igreja e eu volto em seguida. Mas como assim? Você mudou tanto? Pois é, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra. Não aceito, nunca aceitei nenhum desvio de conduta, agressão com criminoso ou com alguém que desviou da sua conduta conforme diz a legislação, né, as leis do país. Mas eu nunca admiti, mesmo antes do evangelho, que ninguém agredisse um preso ou que tratasse mal, porque não é isso que diz a lei. A lei nos obriga a seguir exatamente o que ela diz. Olha, cumprir a lei. A aplicação não é na agressão, é na caneta. É a força da caneta e a força da legislação. Vai mandar o sujeito para a prisão, vai mandar para a audiência de custódia, vai pedir um mandado de prisão, vai pedir uma busca e apreensão, vai retirá-lo de circulação da sociedade porque cometeu um estupro, um homicídio, o tráfico de drogas, um roubo, um latrocínio. E muitas vezes, por exemplo, alguém cometeu um estupro e ali aquela efervescência de determinados ambientes, a própria família querendo ir às últimas consequências, se vingar, e você precisa manter o equilíbrio emocional. E graças a Deus, Deus sempre me deu essa temperança, esse equilíbrio, essa sensibilidade. Muita gente observa um delegado de polícia e pensa que é aquela pessoa muito dura, muito rude. Muito pelo contrário, você precisa ser muito equilibrado. Você precisa ouvir as duas partes, encontrar equilíbrio emocional para compreender quem está falando a verdade, quem não está, que sempre vai ter alguém que não está falando a verdade. E realmente essa relação com o Eterno nos deu ainda mais força para enfrentar esses desafios. Na área profissional ainda, né? O senhor só teve esse caminho de delegado, teve outros? Porque o senhor falou também professor. Sim. E mais algum? Pois Porque é. para quem fez 30 concursos, né, tem que ter um currículo aí de bastante experiência. Pois é, eu sou formado em Direito, né? Pós-graduado em Segurança Pública e Cidadania pelo Ministério da Justiça. Eu sou bacharel em Teologia. Sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Constitucional, Legislação Especial Penal. Sou professor da Academia de Polícia, de Delegados, de Agentes, de Escrivães. Sou bacharel em Teologia. Sou professor de Oratória também. Como falar bem em público é um grande desafio para a sociedade, né? Ontem, uma pessoa disse, eu dei uma entrevista, só pensei em você. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu tive tanto medo da câmera. Eu disse, você e a maioria da população do mundo, porque o maior medo do ser humano não é da morte, é de falar em público. Então, essa lição de vida é muito gratificante. Como disse, eu fiz 30 concursos e passei em alguns antes de ser delegado de polícia. Mas eu assumi, de verdade, escrivão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e passei lá 5 anos, assessorando juízes, desembargadores, e passei em outros concursos, mas preferi assumir o concurso de delegado de polícia de Pernambuco, e quando eu deixei o concurso que eu estava para o que eu vim, o cargo que eu estava para o cargo de delegado, o salário era o mesmo. E meu pai disse, oxi, você vai fazer isso por quê, meu filho? Eu disse, não, porque eu acho que eu vou atender melhor a sociedade dessa forma. Vou dar uma parcela maior de contribuição. E me tornei muito satisfeito com a profissão, muito realizado com a profissão, e me deu condições, inclusive, de cada vez mais trazer um debate junto à sociedade. Eu dou sempre um exemplo. Quando eu cheguei para trabalhar em Caruaru, há quase 20 anos atrás, eu fui delegado da primeira delegacia de Caruaru, a delegacia do Pé do Monte. E dias antes, um padre tinha subido no Monte do Bom Jesus, na igreja, e ele desceu sem batina. Os caras roubaram a batina do padre. Poucos dias antes também, que eu cheguei, a TV Jornal foi fazer uma reportagem e roubaram as câmeras da TV Jornal. E naquela época era bem complicado mesmo, né? Hoje, graças a Deus, está...
Pois é, e muita gente não entende como foi aquela, digamos assim, aquela ocupação, aquela pacificação. E foi muito trabalho que a gente desenvolveu. Muita gente não atribui nem a nossa luta, mas não foi só minha. Mas eu tenho certeza que a minha parcela de contribuição foi muito grande. Eu me lembro que dia sim, dia não, eu ia fazer um local de homicídio no Monte do Bom Jesus. E era chamado de Morro do Bom Jesus. As pessoas Era. não subiam, né? Tinham medo de subir ao monte. E a gente fez uma operação, até helicóptero a gente usou. Nós prendemos 23 traficantes. E depois dessa operação, e depois de todo o trabalho desenvolvido, veja, eu ia para um local de homicídio dia sim, dia não. Nós passamos quase 5 meses sem nenhum homicídio em toda a região da primeira delegacia, que atingia não só o monte. E depois que eu me tornei gestor, anos depois, a gente implementou um projeto chamado CIT, Comando Itinerante Integrado. Eu trabalhava lá de cima do monte, e eu comandava todas essas cidades, e todo mundo que queria despachar comigo, todo delegado, delegado de Goiânia, delegado de Lagedo, delegado de Bom Conselho, tinha que subir no monte para falar comigo. E aquela movimentação de policiais ficou tão intensa que as pessoas disseram, os bandidos começaram a ir embora, quem sobrou, e quem estava lá começou a entender que a gente ia realmente se dedicar muito. Mas aí continuamos operações em parceria com a Polícia Militar, tanto eu quanto o comandante de todo o Agreste Zona da Mata, os policiais militares iam para lá despachar com ele. Então ficou uma movimentação tão intensa, e com esse comando itinerante integrado, a gente despachava em containers, e a gente tomou a decisão, olha, vamos tentar, junto à Polícia Militar, que uma companhia fique trabalhando aqui em cima, porque a gente vai reentregar novamente, foi até redundante, mas entregar novamente à população de Caruaru a importância do Monte do Bom Jesus, que é um símbolo tão importante, tão interessante para a cidade, e graças a Deus hoje virou um ponto turístico, mas isso começou em 2012, quando a gente implementou o Comando Itinerante Integrado, e em 2009, quando a gente fez essa grande operação, na verdade no final de 2008, depois de uma investigação muito intensa, para retirar essas pessoas que mandavam matar, que traficavam muito. Tem violência ainda? Tem, mas nada comparável Sim, ao que era. Então, essas experiências de vida e esses trabalhos que a gente adquiriu no decorrer da vida nos deram a condição da gente poder hoje apresentar à sociedade um trabalho muito digno e, graças a Deus, e muito com bons respeitado. resultados, né? Pois é. Eu queria entender um pouquinho, em meio a toda essa trajetória, o senhor vem aí falando um pouquinho da família, da profissão. Eu queria entender agora um pouquinho o delegado Lessa, como entrou na política, como ser político, como foi que veio Esse esse despertar, né? despertar. Pois é, eu tenho uma convicção espiritual de que Deus me colocou, um propósito de Deus para que eu pudesse servir ainda mais as pessoas. Um serviço público da segurança apenas tem a área de segurança, mas o serviço público da política tem todas as áreas: educação, saúde, meio ambiente, sustentabilidade, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E eu entendi, Eliane, que a segurança pública, apenas na função de segurança pública, é você praticamente enxugar gelo. Você retira de circulação, por exemplo, um traficante que coordena o tráfico em determinada localidade. Se ele foi preso, outro da cadeia de comando dele vai ocupar aquele espaço. E a criminalidade vai continuar do mesmo jeito. E como eu sempre, até pela minha mãe e meu pai além de promotor também é professor, como eu sempre aprendi muito pela educação e pelo exemplo, e também sou apaixonado pela sala de aula, eu comecei a entender que a gente precisava de outros plus, de outros passos, além apenas de combater a criminalidade com investigação, mas outros passos mais voltados às outras políticas públicas. Eu digo sempre, se a gente tem uma cidade com pessoas empregadas, trabalhando, a gente diminui muitos problemas de vulnerabilidade social. A gente, por exemplo, Caruaru, você passa nas marquises, nas pontes, nos viadutos,
São pessoas lá em situação de extrema vulnerabilidade, em condição muito difícil. Você vai na Feira da Sulanca, que é um pulmão econômico muito forte, mas que infelizmente nos últimos anos tem desidratado, eu digo que está definhando a feira. Se a gente tem uma política pública na área de saúde, na área de desenvolvimento econômico, mas principalmente na área da educação e na área de tecnologia, porque a juventude hoje, ela anseia por tecnologia. Essa história do aparelhinho celular, do computador, que o telefone é tudo, inclusive celular, você faz tudo com ele, inclusive liga. E nem é viável tirar eles, porque é o mundo deles, né? Onde eles nasceram na era da tecnologia. Exatamente. Então é algo que a gente tem que realmente adaptar em meio à educação, a desenvolvimentos de planejamento, a tecnologia, entre outras coisas. E principalmente eu concordo com políticas públicas voltadas também para isso. Pois é, Né? então eu acredito muito na gente inserir a juventude. É a história, a geração TikTok, né? Que eles passam 8 segundos ali de um vídeo e já passou para o próximo. Mas tem coisa que não prende a atenção, tanto quanto as ligações e terminações nervosas que você desenvolve, as sinapses nervosas que você desenvolve lendo um livro, que você se teletransporta para um lugar que você nunca foi na vida e você se envolve naquele lugar. Isso é tão importante. Mas a gente também precisa trazer essa tecnologia, essa inovação, essa criatividade para esse mundo da educação. Então, é uma das nossas prioridades. Eu sempre lutei e vou lutar por isso, da gente trazer a mesma condição que um aluno de uma escola privada de última geração, de melhores condições, de escolas bilíngues. O meu sonho é que a gente tenha em Caruaru, para que todos os estudantes, os mais de 40 mil estudantes de Caruaru, tenham acesso a essa mesma educação que o aluno da escola privada mais cara que tem em Caruaru, em Recife, em Pernambuco, no Brasil, tenha. E alguém pode dizer, será que é possível? É. A gente tem experiências, por exemplo, ontem eu estava vendo uma reportagem no Recife, da prefeitura, do prefeito do Recife, tendo um destaque internacional por conta do projeto chamado Ganha o Mundo, que faz intercâmbio com alunos de escolas públicas municipais de Recife, no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países. E por que não Caruaru? Um orçamento de 1,8 bilhões de reais. Caruaru tem quase 2 bilhões de reais de orçamento. E por que não se aplica essa política pública para a gente estimular, trazer ciência, inovação, tecnologia, criatividade para os alunos da rede pública municipal? E eu acho assim que isso faz parte, sabe? Isso faz parte, porque você pega um aluno da escola particular, como o senhor falou, de ponta, e assim, ela traz muito isso já, do infantil, né? Você pega lá meninos do nível 3, eles já estão inseridos dentro dessa tecnologia, né, educacional. Eu digo porque eu conheço, que eu digo assim, até no começo eu achei estranho, digo, oxe. Aí eu fui estudar, né? Porque às vezes quando eu não entendo, eu não compreendo, eu digo, eu vou estudar porque é para eu entender a visão também. Aí foi quando eu fui estudar e vi a importância também, que a gente não pode tirar eles do mundo ao qual ele nasceu. A era deles é tecnológica. Perfeito. Então eles têm que vivenciar aquilo, mas tendo uma estrutura também educacional em casa, né? Os pais também têm que ter a orientação, tudo, não é só a escola, porque às vezes os pais dizem assim, muitos eu ouvi falar, né, quando eu fui fazer o estudo, o pai fala assim, esse menino é só para o menino ficar conectado na internet. E a gente depois, quando foi fazer o estudo, a gente viu que não, que também eles têm essa necessidade de desenvolver. Aí eu achei bastante interessante que tem um programa aqui na escola que, mesmo sendo infantil, é online, né? É online, aí você, como eles ainda não sabem ler, então a história é contada, ou o pai lê dentro do aplicativo, e tem um livrinho para que eles desenhem aquele entendimento dentro dessa tecnologia. E aí no desenvolvimento,
né, dos níveis, vai passando de fundamental. Aham. Essa habilidade vai Se vai se aprimorando. aprimorando e começa também, tem um período que começa essas transações Uhum. como o senhor falou, do Recife para outros países. Sim, Mas esse intercâmbio. eles já começam no infantil. Pois é, a gente acredita muito nessa inserção do cidadão na, a partir da educação. E é como você foi muito feliz. Os garotos hoje, você vê um garoto de 1 ano, 2 anos, eles passam assim. Você, como é que esse menino não sabe nem falar Aí já... e já sabe manusear, sabe onde é que está alguma coisa, um aplicativo no telefone, num tablet? Não sabe escrever, mas fala. Porque o meu era assim. E eu disse assim, meu Deus, como é que esse menino baixa isso, hein? Aí, quando eu fiquei observando, ele falava, jogo, não sei o quê. Às vezes não sabia nem falar o nome direito do jogo, mas aparecia lá e ele baixava. Pois é, então essas crianças, elas nasceram nessa tecnologia, nasceram nessa geração. É a história da geração X, Y, Z. E essa geração tem anseio por utilizar esses equipamentos, essa tecnologia, essa inovação, essa criatividade. E veja como é interessante. Ontem eu estava com um neuro conversando sobre um plano de governo, projeto de governo para a cidade de Caruaru, que a gente possa pensar também nas crianças com déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do espectro autista, TOD, todos esses transtornos aí, que a gente... Aí ele brincando comigo, ele disse, pois é, na minha infância eles não descobriram. Eu tenho TDAH. E ele é neurocirurgião. Imagine, ele disse, se eu tivesse descoberto logo cedo, aí eu fui com ele numa franquia aqui de Caruaru, de um projeto chamado Ginástica do Cérebro. Uhum. E nós estivemos juntos lá, que eu sou apaixonado por isso, por utilizar outras sinapses do cérebro. A gente sair da nossa zona de conforto, como no exercício físico. Você só ganha força, massa muscular, quando você sai da sua zona de conforto, porque o corpo quer só o conforto. Por conta isso daria um podcast todinho, 2 horas, mas é por conta principalmente o corpo não sabia antigamente que se a gente tinha o que comer depois, tinha que economizar energia. E agora a gente tem a energia, tem o alimento, tem a condição de se alimentar, e isso vai se acumulando no corpo. Mas quando você sai da sua zona de conforto, você começa a ganhar massa muscular. Do mesmo jeito o cérebro. O cérebro só fazendo as mesmas coisas todos os dias, ele acaba definhando e não realizando novas sinapses. A senhora sabe mais do que eu. Mas certamente, e aí eu fui estudar essa aplicação da neurociência não só na área de saúde, mas também na área da educação. E a gente está pensando muito isso, estou dizendo em primeira mão para a senhora hoje aqui, mas a gente quer realmente trazer essa possibilidade para Caruaru, trazer inovação, tecnologia aplicada ao desenvolvimento pessoal, profissional e, claro, tudo isso em busca da gente se adequar a essas novas tecnologias que todos estão envolvidos. Então, você me perguntou lá como é que foi essa decisão por política, porque eu acho que a política pública, as coisas só acontecem a partir da política. E muita gente diz, eu não gosto de política, mas as pessoas não entendem que a gente faz política todo dia. A senhora com seu esposo vai dizer, eu vou comer peixe ou carne. Quando ele lhe convencer que vai ser muito difícil, a senhora vai sempre convencê-lo para comer o peixe, a senhora fez política. Então, é a mesma coisa. A gente, nessas relações humanas, vamos almoçar peixe, eu não quero almoçar carne. Não, quem decidiu, encontrou essa arte do convencimento, essa capacidade de encontrar o denominador comum e essa capacidade de poder convencer o próximo de que aquilo seria melhor para ambos, isso é fazer política, é a arte da diplomacia. Mas tem a boa política e tem a má política. Martin Luther King ele diz uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, eu não me preocupo com o grito dos maus, o que me aflige é o silêncio dos bons. Então, as pessoas hoje não querem, não, eu não gosto de política, eu não voto, eu não quero saber disso, eu viajo no dia da eleição. Você vai ser governado
por quem Por você quem? não gosta. A Martin Luther King também dizia isso. Ele dizia, e só para dizer quem era Martin Luther King, ele era um líder negro cristão da década de 60 dos Estados Unidos que lutou contra o apartheid, que era a segregação racial. Ônibus para negro, ônibus para branco. Escola para negro, escola para branco. Universidade para negro. Há 60 anos atrás, não faz muito tempo não. Num país muito desenvolvido como os Estados Unidos. E ele lutou, inclusive foi um mártir, né, porque foi assassinado nessa luta, nessa bandeira que ele empunhou, mas ficou para a história, porque ele dizia isso também, ele dizia, se você não gosta de política, fique ciente que você vai ser governado por quem você não gosta. Então, a política pública ela é essencial para retirar crianças da vulnerabilidade, para dar o suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Caruaru sofre, padece. Isso aperta o nosso coração. Não é longe não, aqui na Vila do Cipó. No loteamento João Barreto, no bairro Novo Mundo, na Vila do Aeroporto, vizinho ao aeroporto. Uma vulnerabilidade, crianças sentadas no esgoto, às vezes sem roupa. Então, tudo isso nos moveu para entrar na política. Eu acho assim, delegado, eu falo muito isso nas minhas palestras e imersões também, que eu acho que a sociedade, a cidadania em si, ela está perdendo um fator importante também, sabe? A humildade. Virou tanto essa questão tecnológica, globalização, tudo, mas tanto esse consumismo que está se esquecendo da humanização. A gente sabe que o governo, né, ele tem que arcar com o que está lá na legislação, tudo direitinho, mas a gente também sabe que há uma demanda muito grande, né? Então, assim, eu acho que a nossa visão também tem que ser que temos que fazer um para com o outro também. Então, eu vejo muito por esse lado. E aproveitando, o senhor falando um pouquinho sobre essa sua visão da parte das crianças, eu queria ver se o senhor tem algo assim no seu plano, né, governamental que o senhor pretende para a cidade, alguma coisa relacionada, vamos supor, políticas públicas relacionadas também para o TEA. Sim. Por que eu fiz essa pergunta? Aproveitando, né, não estava nem na pauta, mas eu vou aproveitar, porque a gente sabe que no estado não existe, né, o estado de Pernambuco não tem políticas públicas para o TEA. E muitas cidades estão sofrendo com isso. A gente diz isso porque aqui a gente tem uma parte voluntariada, que a gente atende essas mães com os filhos, né? E atende os filhos delas na parte da integralização mesmo, não é da parte de inclusão. A gente inclui, porque a partir do momento que a gente trabalha o todo, a gente está incluindo eles na sociedade. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que a cidade, né, tem que ter um olhar para isso, porque é uma deficiência do Estado. Né? A gente fez uma pesquisa, inclusive veio a TAG, né, a gente fazendo a pesquisa, lá do TCE, aqui do Estado de Pernambuco, a gente fez até uma reportagem com o seu Rodolfo, que ele deu o diagnóstico, né, do Estado de Pernambuco, que não existem as políticas públicas, que se a sociedade, a família, o governo, o terceiro setor, as pessoas se elas não se envolverem, vai acabar que lá na frente a gente vai ter um problema muito grande. Problema social grave, né? Então, assim, na sua visão, o que é que o senhor espera? Assim, o que é que o senhor pode fazer pela cidade de Caruaru em relação a isso? Né? A pergunta é muito importante. Essas questões especiais, pessoas com esse tipo de necessidade. Para se ter um exemplo, em Caruaru, o município não consegue ofertar nem o diagnóstico. Sim. E isso é algo inacreditável. Olha, a gente na pesquisa, duas cidades do estado de Pernambuco é considerado moderado para atendimento. As outras é ruim e muito ruim. Veja como é que está o estado em relação a isso. Pois é, essa parte de saúde básica, porque é o seguinte,
e aí a gente entra um pouco na área jurídica, mas eu vou tentar trocar em miúdos para deixar, para ficar claro para as pessoas. O Brasil é desenvolvido, o Brasil é dividido em federações. A União, que é o governo federal, que é um ente. Na verdade, não existe o governo federal. É uma ficção jurídica para colocar o poder central do Brasil a partir da política pública de Brasília, do governo federal. Os estados, que são 26 estados, mais o Distrito Federal, são entendidos as unidades federativas. E os mais de 5.500 municípios. E nessa divisão, falando de saúde, a saúde é assim. Saúde de alta complexidade, a responsabilidade é do governo federal. De média e alta complexidade é do governo estadual. E de baixa complexidade é do governo municipal. Então, o ente responsável por diagnosticar, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista é o município. E Caruaru não consegue oferecer para a sociedade, para a cidade, para os quase 400 mil habitantes, e olhe que os números de pessoas sendo diagnosticadas com transtorno do espectro autista têm crescido muito nos últimos anos, e a gente não consegue oferecer. Tem mães que me dizem que passam 6 meses para serem atendidos por um médico. Tem pessoas que é 3 anos. Pois é. 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, e a política pública, para ela começar a ser implementada, a primeira coisa é o diagnóstico. A primeira coisa é saber se isso deve acontecer. Então, eu inclusive estava conversando com esse neuro para que a gente pudesse, no nosso projeto de governo, e ele está me ajudando nessa área de saúde e na área da educação, para que a gente pudesse, inclusive, oportunizar para as crianças da escola pública municipal um tratamento em meio ao, porque a gente não pode, eu penso dessa forma, tem pessoas que pensam diferentes, mas na minha avaliação, essas crianças devem estar sim no meio de todas as outras, todas são cidadãos e todas são crianças que podem se desenvolver do mesmo jeito que as demais. Então, isso é a questão da inclusão. Mas com um tratamento especializado, com pessoas que possam auxiliar e ter esse suporte, inclusive em todas as escolas municipais de Caruaru. Nós temos mais de 120 escolas municipais, muitas delas, mais de 80 na zona rural, e se a gente não tem, nem na área de saúde, em Caruaru, alguém que, eu acho que não tem 5 neuros em Caruaru, que são responsáveis pelo diagnóstico do transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e todos os outros. Não tem nem 5. Imagine uma criança que está sendo recebida numa escola municipal lá na Vila do Murici, ou em Serrote dos Bois, ou no Sítio Rafael, nos 4 distritos de Caruaru, na Vila de Cachoeira Seca. Se a gente não tem na cidade, na área de saúde, imagine na educação. Então, a minha intenção é que a gente traga um tratamento a partir das escolas e em todos os postos de saúde, nas unidades de saúde, da Estratégia de Saúde da Família, né, dos PSFs, antigos PSFs que agora são as unidades básicas de saúde, que é aplicada a Estratégia de Saúde da Família, que lá tenham pessoas capacitadas, mesmo que não seja neuro em toda, mas pessoas com essa capacidade de vislumbrar essa possibilidade e encaminhar para os locais adequados. Então, tudo isso está no nosso planejamento, mas na nossa avaliação, essa área de saúde está diretamente relacionada com a área da educação, para que a gente possa cada vez mais incluir e ajudar a essas crianças a se desenvolverem cada vez mais e se incluírem cada vez mais e estarem realmente na sociedade contribuindo com a sua parcela de responsabilidade social. Mas, repito, isso acontece por meio da política pública. Então, as pessoas que não gostam, que acham que não devem, elas também, veja onde chega, elas estão também contribuindo para que não haja essa política pública do atendimento das próprias crianças com essas necessidades mais específicas. Então, tudo isso está
nesse jogo, nesse bojo aí da política. Aí, no caso, na sua visão, começaria pela educação ou pela saúde? Começaria pela educação. A gente precisa, é claro que se há algo mais claro, características, criancinha que fica na ponta do pé assistindo televisão, fazendo os mesmos movimentos, até os próprios pais vão começar a interpretar. É claro que aqui a lei vai ter dificuldades por falta de conhecimento dos pais em alguns locais, mas quando isso chega na unidade de saúde, é mais fácil de se diagnosticar. Mas como é que isso pode ser identificado na própria sala de aula, no próprio colégio, na própria educação infantil, nos CEMEIs, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nas creches? Como é que isso pode ser identificado? É a partir do conhecimento. E aí a gente precisa capacitar, né? Capacitar esses cuidadores, capacitar as professoras, os professores, enfim. É uma revolução na área de ciência, de neurociência, aplicada à educação e à ciência e à saúde. Mas eu acredito que é possível sim, porque a gente tem recurso para isso e basta priorizar, ao invés de a gente só fazer praça ou só querer festa, também cuidar de quem precisa. Claro que é importante a praça para o lazer, claro que é importante as festas das tradições culturais da nossa região, mas também é muito importante cuidar das crianças, da saúde e da educação. Porque assim, a gente, como eu fiz muita pesquisa em relação a isso, né, a gente também sabe que não é só o neuro que pode diagnosticar. Qualquer médico, ele pode fazer esse diagnóstico. Mas é como o senhor falou, não existe o outro médico que tenha a capacidade ainda de dar esse laudo. Exatamente. E eu concordo que deve começar por esse caminho de capacitar os profissionais. Mas no meu ver e no meu entender também, eu concordo muito no trabalho da saúde. Sim. Né? Eu ainda acho que para eles o mais importante, o começo seria a saúde. Porque quando a gente faz estudos em relação a isso, a gente vê que quanto precoce for o atendimento dele, né, que quanto eles sejam diagnosticados, mais cedo, né? Isso, a gente vê que o tratamento funciona. A gente nunca vai ter um ex-autista, né? Mas a gente vai ter um autista de um nível elevado, que pode chegar naquele nível 1 e se desenvolver como qualquer outro cidadão. Uhum. Então, assim, essa é a minha visão, pelo que eu estudei e estudo em relação, né, ao autismo, porque eu também atendo eles, né? Eu tenho também terapia ABA. Então, assim, e eles nos surpreendem muito também. Às vezes eles ensinam demais. Eu gosto demais de atender eles, porque eles realmente, você se surpreende com eles. A capacidade Isso, tem uns que são muito inteligentes. Demais mesmo, assim, é de uma inteligência que você diz, meu Deus, e tem pessoas que não conseguem, né, enxergar isso. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que frisar muito em relação a isso. Pois é, eu concordo que a área de saúde é a porta de entrada. E concordo também que a gente precisa qualificar muito esses profissionais e qualificar muito as estruturas de recepção das pessoas com esse tipo de situação. Agora, a capacidade e a capilaridade que nós temos, por exemplo, mais de 120 escolas, lugares onde não tem, por exemplo, uma unidade de saúde, se você for, sei lá, em Sítio Serra Verde, lá tem uma escola, uma unidade de saúde fica longe, mas as escolas são um pouco mais próximas, então a gente precisa essa capilaridade, essa condição de chegar em todos os lugares, e esse estudo que a gente está fazendo com esse neuro, ele me abriu muito a mente para essa condição humana de a gente cada vez mais despertar, cada vez mais se colocar no lugar do próximo. É essa perspectiva e aí vai um pouco para essa pergunta que você fez um pouco anterior, e que essa questão da humanização é a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do próximo, de se colocar no lugar de uma mãe e de um pai que tem esse desafio e não sabe como se posicionar. Eu ainda digo nem empatia, eu digo compaixão mesmo, sabe? Porque muitas mães dessas, porque assim, quem atende, a gente acaba, se não tem empatia, se não tem empatia, você não consegue. Então, assim, quando você tem aquela empatia já, que tem aquela compaixão, você consegue, né, ver as necessidades reais. A maioria
dessas mães, todas são tentantes. Todas já tentaram. 2, 3 vezes. Inclusive, acho que algumas semanas atrás, uma se matou. Então, assim, é algo que é muito sério, sabe? Eu acho que é algo que é como o próprio Disseu falou, né? Ele fala assim, se a gente não olhar para com o outro, não for a fundo mesmo, bater nisso, daqui a 2 anos vão ter famílias loucas. E, infelizmente, a sociedade possível, A né? sociedade está adoecendo, né? Isso. O Disseu Rodolfo, só para quem não sabe, era o ex-presidente do Tribunal de É. Contas, né, do estado de Pernambuco, que é conselheiro do Tribunal de Contas, agora é outro, mas ele é conselheiro do Tribunal de Contas e eles realmente fizeram um trabalho primoroso nessa área e agora estão desenvolvendo um trabalho também em outras áreas, como segurança pública, índices de avaliação de critérios de segurança. E o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, a gente conheceu profundamente a sua capacidade e a sua expertise em várias áreas. E esse trabalho que eles desenvolveram realmente foi muito sério, né? Muito comprometido e mostrou, tem a condição de mostrar uma tapa na cara da sociedade, né? Olha, sociedade, ou você entende da urgência de tratar desse assunto, ou a gente vai ter uma sociedade adoecida. E essa coisa desse debate sobre ansiedade, depressão e a questão suicida realmente é um outro processo que envolve as famílias de pessoas que tem, principalmente mães atípicas, né? Pois é. A gente aqui não consegue, a gente não atende só, tipo, a criança, a gente atende a família toda, família, né? Inclusive as mães, porque também acho que assim, algo que a gente pode frisar em relação a isso, os pais, minha gente, vocês pais de casa, tentem entender também a rotina da esposa, da mãe. Muitos abandonam, a mãe fica só. Assim, é muito complicado mesmo, sabe? Eu acho assim que é como falou, tem que ter essa empatia, tem que ter essa compaixão. É a humanização. Eu acho que se não tiver a humanidade, não funciona. E a gente vê um pouco disso, e voltando um pouco da questão da espiritualidade linkada a essa área, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente lembra da maior demonstração de amor de Deus por nós, que foi a morte do próprio Filho, para nos salvar e nos libertar e nos dar a vida eterna. Então, é a história do servir, né? É a história da importância, e aí a gente faz o link da política pública, o serviço público e a empatia, que é uma questão cristã, inclusive, que está, digamos assim, enraizada na maioria de nós. É a condição humana de se colocar no lugar do próximo, de entender a dificuldade do próximo e buscar realmente melhorar a vida das pessoas. Agora, para a gente fechar esse, que não estava nem na pauta, mas que eu acho que foi de muita importância, né? O que a sua visão em relação, ainda permanecendo no TEA, da contribuição também do terceiro setor? Super importante. Eu penso que as estratégias ESG, né, que hoje as próprias, não é diretamente o terceiro setor, mas as próprias corporações privativas do nosso país precisa despertar para essas estratégias de sustentabilidade globais, que incluem, inclusive, isso. Até porque, eu falo já do terceiro setor, mas eu começo falando da corporação, da questão do negócio, do trabalho e das grandes corporações ou das pequenas corporações. Porque todos trabalhamos com seres humanos. E muitos dos funcionários vão ter esses desafios dentro de casa e não vão desempenhar bem ou, na melhor forma possível, ter a maior condição de entregar a própria instituição que ele trabalha, a organização que ele trabalha, com mais qualidade, com mais desempenho, porque tem problemas em casa. Então, alguém que é, digamos assim, patrão, ou que tenha funcionários, olhe a situação dos seus funcionários e entenda essas estratégias, esse campo do ESG, essa estratégia de cuidar do seu ambiente interno, do seu ambiente de trabalho, porque são os servidores, são os profissionais, são os colaboradores que vão dar mais lucro, enfim, desenvolver a sua atividade profissional. E o terceiro setor, que é todo esse campo aí de ONGs, de instituições que
têm essa condição de dar o suporte ao poder público são de extrema importância. A gente tem aqui as mães, o grupo Atipicamente, Sim. sou muito próximo delas, muito amigo delas, uma delas inclusive Vou ter uma faleceu. reunião amanhã com uma delas. Também. Inclusive uma delas faleceu, faleceu de Covid, esteve no meu gabinete enquanto deputado, e 15 dias depois ela tinha falecido. Mas a vice-presidente, inclusive, foi que me apresentou, é Lorena, é uma paraguaia que mora em Caruaru, que é louca por essa área e que está absolutamente adaptada à nossa cidade, que tem esse trabalho, me apresenta muito, eu tenho um relacionamento próximo. Tem outras, as mães do Orgulho Down, lá do Recife, que eu tenho contato também. Eu penso que quando é aquela história de uma mãe que sozinha vai enfrentar essa dificuldade, mas quando ela encontra outras mães com a mesma dificuldade e que percebe que ela não está só, certamente ela vai ter um campo novo, uma luz, né? Uma luz ao final do túnel. Mas é verdade. É um tema que daria outro podcast também, né? Mas eu acho que foi um conteúdo que a gente puxou muito importante, sabe? Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo se identificaram bastante com essa... Mas é muito transparente e muito verdadeiro. É o que a gente vivencia no dia a dia, realmente. Verdade. Então, assim, para a gente fazer a nossa conclusão por causa do tempo, Sim. né? Eu queria que o senhor dissesse a sua visão futuro. O delegado Lessa para o futuro. Pois é, o delegado Lessa, nesse momento, a gente está em 2024, um ano de uma disputa eleitoral na cidade de Caruaru. Eu já disputei 4 eleições, eu fui candidato em 2016, tive 41 mil votos, a prefeita que se elegeu à época, que é a atual governadora, teve 44 mil, uma diferença muito pequena. Em 2018 eu tive 29 mil votos, me elegi deputado estadual. Em 2020 fui candidato a prefeito, tive 33 mil votos. Em 2022 fui candidato a deputado de novo, tive 38 mil votos. 8 mil votos a mais do que a que eu me elegi, mas não me elegi. Por conta dessas questões da legislação do nosso país, que não é quem mais tem voto que se elege. É aquele partido que faz mais quocientes eleitorais que elege mais pessoas. Teve gente se elegendo com 24 mil votos, eu tive 38 e não me elegi deputado estadual. Mas a gente entende os propósitos de Deus para as nossas vidas e estou absolutamente tranquilo. E esse ano a gente apresenta o nosso nome como pré-candidato a prefeito da cidade de Caruaru, para que a gente possa trazer algo realmente substancial, novo, diferente, com nova visão, com novos pontos de vista, com alguém que conhece profundamente o serviço público, que está há 20 anos no serviço público, dedicado a servir as pessoas e servir a população de Caruaru, que tanto merece que todos os seus impostos sejam revertidos em política pública. Aquela mãe que leva seu filho na escola ou na creche que não tem vaga de creche. Aquela mãe que precisa de um atendimento especializado para sua criança, que é atípica ou a mãe atípica. Aquela família que necessita de um emprego, mas que já trabalhou na Sulanca, mas não tem mais. Aquela família que quer empreender, que tem uma tábua, como a gente chama aqui, uma tarimba no mercado de carne, que agora a tarimba não funciona mais, porque o mercado de carne está 2 anos em obras e deixaram as pessoas lá num sofrimento terrível. É aquelas pessoas que precisam, que vão novamente ter a condição de sentar na calçada no final do dia para conversar com seus vizinhos, com seus conhecidos, de forma tranquila, e não tem aquele terror. Eu não posso ficar na rua por conta da violência, por conta da criminalidade. Eu vou cuidar pessoalmente. Se Deus me der a condição de ser prefeito dessa cidade, eu vou cuidar pessoalmente da segurança. A gente vai retomar o que a gente fez no Monte do Bom Jesus lá atrás, que era um lugar onde não se podia nem transitar, um padre que subiu e desceu sem batina, e hoje a população, os turistas vão até lá e desfrutam daquela localidade. É saúde, mas às vezes até a saúde básica. Eu estava numa entrevista de rádio outro dia e uma pessoa mandou uma mensagem que tocou no meu coração de forma muito intensa. Eu tenho um pai que é diabético. Faz 14 dias que eu vou todo dia no posto de saúde e não tem insulina. E eu fico pensando, com tanto dinheiro, com tanto recurso que essa cidade tem, e não cuida
de quem mais precisa. Porque se aquela mulher vai todo dia, ela não tem condição de ir na farmácia comprar insulina, de aplicar insulina no seu pai. É a vulnerabilidade que a gente vê nos lugares mais periféricos, na zona rural. É cuidar de quem mais precisa. Então, esse é o nosso projeto para o futuro, muito pautado na educação. No cuidado, no aprendizado, mas principalmente dando a condição para que as crianças, os jovens da nossa cidade tenham um leque de oportunidades, um mundo pela frente. Porque se o Recife pode fazer intercâmbio, por que Caruaru não pode? Não é tão diferente. Pelo contrário, se a gente for olhar proporcionalmente, o orçamento de Caruaru é até maior pela quantidade de habitantes, ou perto de ser maior, um pouco maior, ou praticamente igual. Então, a gente pode também ofertar para a população um ganho-mundo, um transtorno do espectro autista, uma pessoa com esse transtorno, uma criança, um adolescente, um jovem, sendo tratado e desenvolvendo a sua capacidade intelectualmente, as mães sendo cuidadas, a segurança no dia a dia, saúde, a educação. Enfim, eu penso para essa cidade retomar a sua capacidade de ser líder, sabe? De ser protagonista. Caruaru perdeu o protagonismo para Santa Cruz, na Feira da Sulanca. A gente tem um mix gigantesco, 10 feiras dentro de uma feira, e a gente não desenvolve isso, não. Hoje, se a Feira da Sulanca de Santa Cruz mudar de novo a data para terça-feira, Caruaru tem que mudar, porque agora Caruaru não é mais locomotiva, é vagão, está sendo conduzido por Santa Cruz. Caruaru não tem um aeroporto para que a gente possa fazer voos para São Paulo, para Brasília, para o Rio de Janeiro, para que a gente esteja no ambiente de negócio. Caruaru tem um autódromo que está abandonado. Eu fui lá outro dia, meu Deus. Não tem nenhuma corrida de corrida. O Crazy Runner não vai lá. Imagina a Fórmula Truck, que já teve corridas épicas aqui na cidade. Então a gente precisa dar de volta Caruaru, levar Caruaru de volta ao seu lugar. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, infelizmente, mas agradeço a sua presença, gratidão mesmo. É muito bom a gente, né, poder ouvir e ver que tem pessoas como o senhor que quer realmente fazer a mudança, que é temente a Deus, né, que é cristão, que eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acredito muito nisso, porque quando a gente é cristão, a gente teme. De verdade. A gente pode erra, porque somos humanos, né, e falhos, mas o medo é maior do temor do Senhor. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo também ao nosso espaço. Saiba que as portas estão abertas. Eu que agradeço a equipe sem café, sem gravação, ele está ali com a camisa bonita, e ao Williane, doutor Williane, que nos traz tanto conforto, tanta tranquilidade, tanta paz interior no seu bate-papo, o equilíbrio emocional. Mas a gente precisa muito se envolver, entende? Eu quero despertar nas pessoas essa capacidade de se envolver. Se envolver na política pública, na política do bem, na política para fazer bem às pessoas. E é aquela história que eu digo sempre. No meio policial a gente tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quando eu ensino a minha filha com palavras, ela aprende um pouquinho. Mas se eu ensinar com exemplo, com atitudes, certamente ela vai entender melhor e copiar, porque ela está vendo alguém que a inspira fazendo o bem. E se for para fazer o mal, também é muito mais forte. A palavra não vai ter muita força, mas o exemplo também vai trazer isso. Agradeço demais pelo convite, pela receptividade, pelo carinho. Que Deus cumpra os propósitos dele nas nossas vidas. Amém. Só os dele. Verdade. É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui. Né, e queria pegar as palavras também aqui do delegado, que quando ele fala de nos envolvermos com a política pública, não é aquela política de briga, aquela política de intriga, de eu sei mais do que você, é aquela política de empatia, né, aquela política de compaixão, de mãos dadas, de ter aquela visão do que o outro necessita e podermos ajudar. Então é isso, estamos ficando por aqui. Agradeço, né, a participação de todos vocês e conto com vocês também no nosso próximo
podcast. Até lá!